Papo Kardec começando. Hoje nós vamos falar de batismo na visão espírita. Coleguinha, vamos que vamos? Vamos falar sobre batismo, tio Gustavo? Então vamos nessa, mais um Papo Kardec no ar. Eu e o coleguinha que vocês já conhecem. Esse menininho inteligente aqui, obrigado, tio Gustavo, que traz pra gente os assuntos sempre de uma forma leve, descontraída. E a gente reproduz com você aí o conteúdo da doutrina espírita, sempre de uma linguagem mais simples, que serve para o papai, para a mamãe e para os filhos também, é para a família toda o Papo Kardec. Aqui na tela está aparecendo para você as nossas redes sociais e eu peço desde já para você se inscrever no nosso canal, para você curtir, comentar, compartilhar, para a gente poder interagir, para que o papo não fique só entre eu e o coleguinha. Isso. E você também possa participar conosco, deixando aqui embaixo a sua opinião, as suas impressões, tá bom? Vale tudo, viu? Vale crítica, vale elogio, vale pergunta, vale sugestão. A gente está aqui aberto para ouvir você também e a gente fazer um programa cada vez mais entrosado com você que está conosco, beleza? Isso mesmo, pessoal! Você viu que introdução? Nossa, tio Gustavo! Coleguinha, hoje nós vamos falar de batismo. Batismo? Ai, tio Gustavo, eu não lembro quando eu fui batizado, eu era muito pequeno. Mas você foi batizado? Eu fui batizado na Igreja Católica, tio Gustavo. Ah, eu imagino, né? Muitos de nós aqui no Brasil fomos batizados na Igreja Católica, porque o Brasil é um país predominantemente católico, então essa é uma tradição muito forte na sociedade, entre os católicos e até entre os não católicos. Muitas pessoas que não são necessariamente católicas adotam essa tradição, quando tem um filho, de levá-lo à igreja para batizar. Outras igrejas também batizam, não é só a igreja católica, não, a igreja evangélica, entre outras. Existem o hábito, a prática do batismo. E no espiritismo, a gente não batiza. Não batiza, tio Gustavo? Não, a gente não pega a aguinha assim, ó, vou batizar você, agora vem aqui que você tá longe. Tio Gustavo, o meu pai filmou meu batismo, o padre, ele fica jogando água na minha cabeça, tio Gustavo. Eu era criança, eu não lembro, mas eu vi que joga água na cabeça e depois tem padrinho. Fica, coleguinha, mas isso é uma prática deles que a gente precisa respeitar. Eles entendem que assim é a tradição, que assim é o método correto e a gente respeita e tá tudo bem. A gente só precisa, nesse momento aqui, que é um programa espírita, trazer o olhar espírita sobre a questão. Para esclarecer o papai e a mamãe que tá lá em casa, que tem o filhinho e fala, e agora eu batizo ou não batizo? Ai, a minha esposa tá grávida, será que eu levo ela lá para batizar quando meu filho nascer ou não levo? Será que se eu não batizar meu filho, ele vai ficar sob influências negativas? Então é importante a gente esclarecer essas coisas para quem está nos assistindo e sempre respeitando a sua fé. Você que está conosco, que é de outra religião, que tem um outro pensamento, seja bem-vindo ao nosso Papo Kardec. Você sempre será bem-vindo e terá o nosso respeito. Mas aqui a gente vai colocar o entendimento espírita. Combinado? Combinado, tio Gustavo. Ótimo. O que a gente tem que falar mais importante disso tudo? O espiritismo não celebra cerimônia e ritual nenhum. Não é só o batismo. O espiritismo não tem batismo, não tem casamento e nenhuma outra celebração, porque o espiritismo entende que as celebrações, elas contemplam um material e não o espiritual. Quando a gente quer de fato contemplar o espiritual, é uma questão nossa conosco mesmo, com a nossa consciência, com a nossa mente. E não precisa de exteriorizar isso de forma material. Entendi, tio Gustavo. É igual batismo, casamento, essas coisas, né? Que o pessoal fica lá na festa comendo coxinha e depois sai falando mal do salgadinho. É isso, tio Gustavo? Então, pra gente não cair nessa cilada, né? Então a gente vai entender o seguinte: o batismo com água, ele lava o corpo. E a ideia é que a gente lave, olha aspas aqui, o espírito. Isso, tio Gustavo. Que a gente purifique o espírito. E como que a gente purifica o espírito? É com água? Não. É com ações, é com pensamentos, é com atitudes voltadas ao bem. Aí sim a gente vai se purificando cada vez mais. Então é importante a gente entender que sempre que a gente quiser se purificar, a gente precisa ter atitudes do bem, atitudes de amor. O que uma criança com 1, 2, 3, 4 meses, muitas vezes não, né? Ela não tem esse entendimento. Ela não consegue entender isso, porque ela é uma criancinha, ela é um recém-nascido. Né? Então, ao longo do crescimento dessa criança, ela vai sendo orientada de acordo com o evangelho que nós falamos no programa passado, para que ela possa
por ela mesma, escolher o caminho do bem, o caminho de Jesus e sentir-se mais próxima da espiritualidade, se limpando, olha aspas aqui de novo, do seu passado delituoso e vivendo de acordo com as lições de Jesus. Então, tio Gustavo, mas Jesus não foi batizado por João Batista no Rio? Se Jesus, ele é no Espiritismo, no Catolicismo, Jesus não é o mestre de todos? Jesus não foi batizado? Coleguinha, eu posso te dar um beijo? Pode! Eu sabia que você ia perguntar isso, eu tava esperando essa pergunta, porque ela sempre vem. É só colocar esse assunto que as pessoas falam, mas Jesus foi batizado. É verdade, coleguinha. Jesus foi batizado, mas preste atenção, Jesus nunca batizou ninguém. É verdade, tio Gustavo. É aí que está o ponto. Ele nunca saiu batizando e ele nunca disse para os apóstolos que deveria batizar também. Ele se deixou batizar para cumprir a lei, pois na época era uma lei, era uma tradição que João, que era primo de Jesus, batizava as pessoas lá no Rio Jordão, por isso que é João Batista, Batista aquele que batiza, João Batista batizava as pessoas, e friso aqui para você que João Batista batizava com duas condições. A primeira é que a pessoa se redimisse dos seus pecados, que ela dissesse publicamente que ela estava comprometida a viver uma vida no bem. Então ele batizava. E a segunda é que não fosse criança. Criança ele não batizava, era só adulto. Olha. Porque os adultos tinham que ter essa reflexão de que era fundamental uma nova atitude. Então João Batista batizava, era o costume da lei, era um símbolo de pureza, de se limpar. A água tinha esse símbolo, a pessoa está se limpando a partir do momento do batismo. Então era para os adultos, não era para a criança, e os adultos que tinham comprometimento em atuar no bem. Então Jesus foi batizado? Foi, mas Jesus nunca batizou. É aí que a gente precisa entender o exemplo de Jesus e daí para os apóstolos também nunca houve essa, volta aqui, nunca houve essa recomendação. Entendeu agora, coleguinha? Entendi, até porque, né, tio Gustavo, Jesus, ele foi uma prova de humildade, porque na verdade ele não precisava batizar, né? Jesus era Jesus, era o mestre, né, tio Gustavo? Era o mestre. Ele não precisava, a gente não precisa batizar, mas agora é importante a gente falar assim para a mamãe e para o papai que está lá em casa. Mas e se eu tenho essa vontade, esse sonho, esse desejo de batizar os meus filhos? Eu não vou poder batizar os meus filhos porque eu sou espírita? Então você vai poder batizar os seus filhos. Não tem problema nenhum você organizar esse momento e fazer por conta própria. A casa espírita não faz. A casa espírita não se envolve nisso. Então você pode sim, perfeitamente como eu fiz com os meus filhos. Eu escolhi um casal de padrinhos, convidei os padrinhos, eles aceitaram. Nós fomos lá em casa num sábado de manhã, pusemos uma mesa de café da manhã, ficamos ali batendo papo, comendo aquelas coisas gostosas. E num determinado momento a gente parou a comilança, a gente se levantou, fizemos uma oração, cada um falou alguma coisinha, passei o meu filho para os braços dos padrinhos, nós tiramos uma foto oficial e ali ficou valendo o batismo. Feito por nós, com o nosso sentimento, com o nosso entendimento, mas sobretudo entendendo que ali era para oficializar os padrinhos. E que a gente tem o compromisso com o nosso filho, dali para frente, de apresentar o evangelho para o nosso filho todos os dias, para que ele possa decidir mais para frente o que ele quer da vida dele, pelas orientações que ele recebeu ao longo da sua infância. Entendi, tio Gustavo. E o padrinho tem a função de quando faltam os pais, é o padrinho que toma conta da gente? Você tem padrinho? Eu tenho. Madrinha também? Tenho madrinha, me dá presente, ela me dá presente. É muito legal, né? É muito legal ter madrinha. Só porque te dá presente, né? Ela é legal, mas ela me dá brinquedo, tio Gustavo. Eu também imagino que você tem padrinhos muito legais, porque você é uma criança muito sabida. Obrigado, tio Gustavo. Que legal. Falamos do batismo aqui de uma forma resumida para poder caber dentro do nosso conteúdo, mas fica aberto aqui o espaço para você deixar o seu comentário, a sua dúvida, de aquilo que porventura a gente não tenha falado, porque o tempo é curto, o assunto é longo, com certeza nós não falamos tudo, para que você possa então deixar o seu comentário e a gente possa continuar o nosso bate-papo aqui nas linhas abaixo dos nossos comentários, tá ok? É isso aí, pessoal. O importante mesmo é a gente limpar a nossa alma.
Boa, coleguinha! Com essa frase do coleguinha, a gente fecha com chave de ouro. Muito obrigado a você, participe das nossas redes sociais e até a próxima!